Bom dia! Bom dia, bom dia! Um ótimo dia para você. Obrigada aqui pela sua companhia na nossa live e também no IGTV da Rádio Mais aqui no Instagram. Bom dia! Vou esperar o pessoal aí entrando aqui. A gente está se preparando para a nossa live. Hoje a companhia é a Marilis Antunes e também Gabriel Medina, ele participa com a gente hoje dessa live sobre finanças. E a gente vai saber um pouquinho mais como é que você faz para investir, quais as formas de investimento. Vamos ver aqui o pessoal participando. Deixa eu ver aqui, chamar a nossa entrevistada de hoje com convidado, Marilis Antunes. Vamos falar um pouquinho sobre investimento hoje. Enquanto isso, eu peço para o pessoal que está ao vivo aqui com a gente, deixa eu tirar meu óculos, está fazendo muito reflexo, e mandando lá os aviãozinhos, né, para o pessoal que você conhece, para o pessoal que você tem contato, enfim. Né? E também dando os coraçõezinhos aí. Vamos lá, então vamos transmitir. Marilis Antunes já com a gente. Bom dia. A gente vai falar sobre investimento hoje. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Marilis Antunes. Bom dia, Gabriel Medina. Hoje falando sobre investimentos aqui no na nossa live de hoje. Meu Deus. Peraí, Carol, tô me acertando aqui. Você tá me ouvindo? Vai lá. Eu também precisava me acertar aqui, mas o problema é que eu tô com um computador novo e não sei a senha. Vai ser a minha cola. Conta como é que vai ser, como é que faz para ter esse filtro aí para ficar com os olhos dessa cor. Então, o olho, aí esse aqui já nasceu assim, né, Mari? Será que rola a gente dar uma chamada no pessoal aqui e pedir uma ajuda? Sim, com certeza. Bora lá, chama a galera. Chama. Enquanto isso, você vai dando uma rechamada no nosso tema aí. No nosso programa aqui, né? Legal. Eu vou arrumar aqui só a descrição aqui embaixo pra gente deixar para quem tá entrando no meio saber o que tá falando. Exatamente. Boa, isso é importantíssimo. Então, beleza. Tô aqui mandando aqui, chamando a galera, tá? Não tô com isso, ó, quem já tá com a gente aqui também, chama a galera, viu? Pra chamar a galera é só apertar o aviãozinho aí. Hoje a gente vai falar sobre investimentos aqui na Rádio Mais. Boa, isso aí. Sobre investimentos. E essa é a quinta live de uma série, né, que a Marilis Antunes participou com a gente aqui na Rádio Mais. Então, a primeira a gente falou por que e como anotar os seus gastos, anotar tudo que suas despesas. Depois, na sequência, a gente falou sobre como cortar os gastos, né? Olhar para essas contas, olhar para tudo isso e analisar e ver o que você poderia diminuir, cortar. Depois a gente falou num consumo consciente, né? Como você ter uma consciência daquilo que você ganha, gasta, enfim. E na última, Marilis, me ajuda, refresca minha memória que eu tô sem minha cola aqui hoje. Foi da semana passada, né? Que nós falamos de como a gente passou algumas dicas, Carol. Deixa eu só abrir aqui que eu anotei as dicas. A gente falou muito sobre como que a gente traça essas metas, né? Como é que a gente vai trazer essas metas? Porque desde o começo que a gente analisou os nossos gastos, a gente aprendeu a reduzir os custos, falamos aí de experiências bem na prática que no dia a dia a gente vai vivendo, né? Adotamos bons hábitos, né? Adotamos bons hábitos
E semana passada a gente falou como traçar essas metas, né? E falamos Isso. muito da questão do comportamento, que tudo é muito básico o que a gente tem passado aqui, Carol, porque é o dia a dia, não tem nada extraordinário que você vai ter que parar a sua vida para começar. Não tem situações e experiência no dia a dia que você vai mudando e se moldando, né? Com certeza. E para quem quiser dar uma olhada lá atrás, ver o que aí. aconteceu. E hoje eu trouxe aqui o Gabriel, ninguém melhor que o Gabriel aqui hoje, para falar. Ó, deu ruim, acho que não sei se é no meu ou é no da. Você, para mim, travou aqui, Mari. A Mari travou lá. Mas, enfim, você consegue... Não sei. Quer colocar o teu... Você consegue ver todos esses vídeos, todas essas lives no IGTV aqui da Rádio Mais. Né? Também está disponível no YouTube, Rádio Mais Paraná. Tá? Então, beleza. É só você acessar lá que você consegue ver todas as lives anteriores. Está um conteúdo sensacional. E hoje a gente vai falar sobre investimento. Como fazer bons investimentos. Né? Porque a gente conseguiu economizar, guardou o dinheirinho e não dá para deixar debaixo do colchão, né, Marilis? E assim, dentro dessa linha, né, de boas práticas, né, o Gabriel, que tem uma experiência aqui de 15 anos somente nessa área, eu tentei conseguir arrastar ele hoje aqui. Eu falei, não, Gabriel, precisamos falar numa linguagem muito simples, né? Nós todos aqui como assessores financeiros, mas a gente precisa realmente trazer essa simplicidade. E ontem, em reunião aqui com o Gabriel, nós falávamos muito, né, Gabriel, de que a gente não precisa... Quando a gente fala em investir, as pessoas entendem que tem que ter um valor extraordinário já, né? Exatamente, exatamente. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Pelo que eu entendi até aqui, toda a jornada que vocês fizeram foi para fazer sobrar dinheiro, né? Exatamente. E agora eu estou aqui para a parte boa, né? Que é o que fazer com essa grana. É mais ou menos isso. Mas então, exatamente, investimentos não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, é algo bastante simples, bastante fácil, e acho que tem o pessoal exagera, de certa forma, cria uma aura muito elevada em torno desse assunto que, não, na verdade, não é verdade, não faz muito sentido, tá? Investimentos é uma coisa muito simples e a gente tem que começar sempre pelo básico, que é entender qual o perfil de investidor de cada pessoa, tá? Se a gente entender qual é esse perfil e respeitá-lo, dificilmente a gente vai ter problema e a gente vai ter uma linha para conduzir o assunto. E isso facilita demais o trabalho do consultor de investimentos, do assessor de investimentos, e acho que facilita demais também o entendimento das pessoas em torno do assunto, certo? Gabriel, então, deixa eu te perguntar antes, né? Quais são esses perfis de investidor? Quais são esses perfis e como são essas pessoas? Legal, vamos lá. Na verdade, a gente tem 3 perfis básicos, né? É o conservador, o moderado e o agressivo. Com o tempo, foi se criando novos perfis, o super agressivo ou o super moderado, que são pessoas que super moderado, não aceita nada de perda, né? Não aceita nenhum tipo de oscilação. Ele não consegue enxergar o investimento dele um dia em R$100 e no outro dia 99. Taquicardia. Não, exatamente. Morre. E a gente também tem um agressivo, que já é um investidor que aceita muito mais risco, muito mais suscetível a operar com bolsa de valores, com ativos de alto risco, né? Que a oscilação dos ativos, a oscilação dos investimentos para ele é indiferente. Ele entende que no longo prazo vai ganhar mais dinheiro se correr mais risco, tá? Percalços são naturais e a gente está com uma pandemia aí para nos mostrar exatamente isso, né? Quem respeita o seu perfil de investidor, isso eu gosto de salientar bastante, né? Quem respeita, quem começou certo e respeitou o seu perfil de investidor, está passando pela pandemia agora
de uma forma muito mais tranquila. Entendi. Né? Porque respeitou seu próprio perfil. O problema é a pessoa, né? O investidor que é conservador, acabou indo para uma linha mais moderada e agora sente os efeitos. Certo? Agora, deixa eu te perguntar quais são as linhas de investimento. Então, você comentou que nós temos, né, desde aquele que não suporta nenhum tipo de perda, um investidor bem conservador, um moderado e outro mais audacioso. Sim. Quais são os tipos de investimento que essas pessoas podem buscar? Então, falando primeiro de um conservador, né? Daquele que não atura e não consegue conviver com nenhum tipo de perda. Que investimento essa pessoa tem disponível hoje? Ótimo, vamos lá. Então, o primeiro ativo que vem na cabeça do brasileiro é a poupança. Tá? Pois é. Eu pensei que a Carol ia perguntar isso antes de você falar. Eu acho que é a porta de entrada para o mundo dos investimentos mesmo. Tá? Porque é simples, ele é democrático, todo mundo acessa, é fácil, não cai e não tem risco. Tá? Mas vamos lá, hoje vamos tentar dar um passo um passo adiante. Vamos, na linha conservadora, procurar coisas mais rentáveis. Certo? Então, um perfil conservador vai trabalhar dentro de ativos de renda fixa, certo? Os mais tradicionais são os CDBs de bancos, e aí a gente pode trabalhar com CDBs de bancos grandes, de primeira linha, que são os bancos que a gente está acostumado a ver na rua, né? Ou CDBs de bancos menores, que naturalmente pagam mais, tem uma rentabilidade um pouco maior, tá? Em termos de risco, eu posso dizer para vocês, depois até a gente entra um pouco mais nesse assunto, mas até R$250 mil, o risco é exatamente o mesmo de um banco pequeno para um banco grande. Tá? Outras opções que eu gosto bastante são os fundos de investimentos. São os fundos de renda fixa ou fundo DI. O conservador ele vai mais no DI. Tá? E são fundos em que os gestores, o fundo tem um representante lá que faz a compra dos ativos, que faz a composição dessa carteira, e ele sempre opta por ativos extremamente seguros e de baixa volatilidade. Tá? Esses fundos já têm alguma coisa a ver com a bolsa? Não tem nada a ver. Como é que funciona? Porque para quem é leigo, né, o CDB, o F, as pessoas não entendem muito. E, assim, até é uma questão, até eu, né? A gente não está acostumado com esses termos. E até depois você fala pra gente como contratar. Então, quem é conservador, gostaria de contratar um tipo de investimento como esse, como que a pessoa deve fazer? Legal. Até aqui, tudo que eu falei não tem nada a ver com bolsa de valores. Tá? Aqui são ativos de renda fixa. São investimentos de renda fixa atrelados. É que é muito difícil a gente fugir desse economês, né? Desse financeiro. Sim. Eu sempre tento deixar o assunto muito mais leve, muito mais tranquilo, mas é difícil. Mas vamos lá. Os ativos de renda fixa que eu estou falando até aqui, eles são ativos atrelados à taxa Selic, que é a taxa de juros do país, certo? Que hoje está em 3% ao ano. É importante, porque as pessoas ainda tem muita gente que ainda não entendeu o que é isso e ainda não entendeu aonde isso afeta também. Então, peraí, esse fundo, ele está 3% ao ano. O rendimento dele é de 3% ao ano. Se for um fundo de renda fixa extremamente conservador, sim. Tá? A gente pode dizer que sim. Tá? Pode ter alguma oscilação para cima ou para baixo, em função principalmente de taxa de administração. Isso é um cuidado que o investidor tem que ter. Tá? Quando for ao banco ou a uma corretora procurar um fundo de investimento para investir, dá uma olhadinha na taxa de administração. Porque a taxa de administração alta, ela impacta na rentabilidade do fundo, indiretamente. Tá? Então, por isso pode ter uma oscilação um pouquinho acima da Selic ou um pouquinho abaixo. Tá? Só para a gente fazer um comparativo e entender. Se eu aplicar um dinheiro nesses fundos de investimento que você está comentando, que são altamente conservadores, e colocar esse dinheiro na poupança, o rendimento de um fundo desse é mais ou menos uns 3% da poupança.
Poupança hoje, aproximadamente 2,1 ao ano. Tá? Então, tem uma diferença aí considerável. Tem uma diferença considerável. A poupança mudou a regra, agora me falha a memória, mas se não me engano foi em 2012, eu não tenho certeza, tá? Até então, a poupança ela pagava 0,5% mais TR, que é a taxa referencial, certo? Depois de 2012, essa regra, veio uma nova lei, obviamente, mudou a regra da poupança, e os novos aportes na poupança passaram a pagar 70% do CDI, tá? Então, o que significa? Enquanto um fundo rende 100% do CDI, a poupança rende 70% do CDI, por lei, tá? Então, aqui, ó, tá vindo a pergunta, o Albanês está dizendo, então nunca mais vale a pena a poupança? Nunca mais eu não digo, né? Nunca mais. Nunca diga nunca, Nunca mais é né? muito forte. Nunca mais é muito tempo, mas quando uma pessoa... Mas sim, vai, vamos lá. A partir do momento que uma pessoa ela começa a entender um pouquinho mais, eu acredito que ela vai pensar que nunca mais a poupança. Exatamente. Né? A poupança é a porta de entrada. Né? Depois ela vai... Aí, né? Fiz um investimento na poupança. Eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para estudar. Até porque para colocar nesses fundos tem um valor mínimo. A poupança não. A poupança você tem R$10, você começa colocando R$10. Você tem R$100, você começa a colocar R$100. Esses fundos não. Esses fundos têm um valor mínimo hoje para ser investido. Exatamente. A poupança é bastante democrática, né? Mas vamos lá, Carol. Os fundos de investimentos, em geral, esses conservadores, a aplicação inicial ela é bastante baixa também, tá? Baixa mesmo, tá? Baixa mesmo. Baixa mesmo. Ai, mas eu não tenho. Tem sim. Tem aplicações aí. R$100. Né? R$100 você já começa a fazer. Já começa a fazer. E só dando uma continuidade também, né, Carol? A gente falou de fundos de investimentos, e você me perguntou sobre bolsa de valores, né? Se a gente tinha falado alguma coisa de bolsa até então. Até então, não. Mas o fundo de investimento tem vários tipos, várias famílias, né? Então, a gente comentou agora sobre a família de renda fixa, mas a gente tem outras famílias. Então, tem fundos cambiais, por exemplo. Puxa, eu acredito que o dólar vai disparar, como aconteceu. Então, eu aplico, invisto dinheiro em fundo cambial. Obviamente que o risco é maior. Nós temos fundos multimercados, em que o gestor tem liberdade para tomar a decisão onde alocar o dinheiro do investidor. Então, o gestor é um profissional extremamente qualificado e capacitado para entender que estamos num bom momento para a bolsa ou estamos num bom momento para a renda fixa e direcionar os ativos, né, os recursos nessa direção. E também hoje nós temos os fundos de ações. Né? Hoje tem gente que vive basicamente de investimento? Não. Dá para o trabalho ser isso? Dá para ter essa liberdade? A principal renda da pessoa ser esse investimento. Dá para trabalhar para isso? Não. Olha, eu acho... Vamos lá. Tem gente que faz. Tem gente que vive de renda fixa somente não dá. Né? Não mais. Aí tem que entrar para o moderado ou para o mais agressivo. Exatamente. Perfil, né? Moderado ou para o perfil mais agressivo. Exatamente. Durante muito tempo no Brasil, a taxa Selic foi muito alta. Né? A gente teve taxa Selic no país em 2014 a 14,5%. O que significa? Se eu fizesse um investimento em um fundo conservador, uma renda fixa tradicional, o meu dinheiro renderia 14% ao ano, aproximadamente. E quanto está agora? Agora está 3%. Sim. E aí tem 2 pontos, né, Carol? Puxa, dava para colocar o dinheiro, levantar o pé para cima em casa e viver disso? Dava. Tinha que descontar a inflação, mas ainda sobrava bastante grana, porque o juro real aqui no Brasil era extremamente alto. O que o governo fez? Né? A gente está vivendo um momento de bastante dificuldade, de retomada. Tentamos uma retomada econômica, mas a pandemia acabou frustrando.
Mas o governo brasileiro hoje, ele tenta diminuir ao máximo esse juro, né, para que as pessoas não ganhem dinheiro de forma passiva e acabem se obrigando a sacar o dinheiro do investimento e empreender. Tá? Então, isso tudo é muito pensado. Então, hoje, renda fixa dá para viver? Não. Renda variável dá, mas tem que ser bom, tem que saber o que está fazendo. Né? Tem que ter um bom acompanhamento. Tem que ter um bom acompanhamento. E por isso que eu gosto muito de falar de respeitar o perfil. Respeitar o perfil. Tá? Porque, e uma frase que eu uso muito, eu falo muito aqui com o pessoal e aprendi essa frase desde pequeno, é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. Tá? A gente está vendo nessa pandemia, né? Que exatamente. O remédio às vezes acaba sendo pior do que Então, uma pessoa conservadora, que aceita um pouquinho, uma quase moderada, dá para a gente trabalhar com 5% da carteira dela em alguma coisa mais apimentada, que vai puxar a rentabilidade para cima. Um perfil moderado, a gente já eleva esse percentual. Então, 70% da carteira é conservadora, mas 30% a gente consegue trabalhar com um grau de risco um pouco maior. E o agressivo a gente aumenta esse percentual. Né? E outro perfil, outra questão muito importante, pode me interromper, tá, Carol? Não, eu ia perguntar sobre o perfil moderado, né? Porque você comentou aqui agora há pouco os investimentos para quem tem um perfil bem conservador. Então, juntei lá um montante de dinheiro, o que eu posso fazer com aquilo para ter um bom rendimento? Para quem tem esse perfil moderador, né? Quais são as opções? Quais são as outras opções? No conservador, você colocou os fundos, né? CDBs e a poupança. Para quem está em um perfil mais moderado, tem um limiar aí de perda um pouquinho menor, né? Como é que fica? Sem dúvida. O perfil moderado, a gente consegue trabalhar melhor, né? Ele é mais fácil de ser trabalhado porque as opções aumentam, certo? Então, a gente já começa a incluir fundos multimercados, que tem uma volatilidade, ou seja, uma oscilação diária um pouco mais baixa. A gente consegue incluir ativos de renda fixa que ficam a um prazo mais preso, tá? O nome disso é liquidez. É o tempo que eu demoro para transformar o meu investimento em dinheiro. Sim. Então, por exemplo, nós temos ativos de renda fixa que o prazo de vencimento dele é 8 anos. Então, eu preciso ter tempo para aplicar. Em contrapartida, enquanto um conservador de altíssima liquidez rende 3%, esse de 8 anos rende 12%. Então, ainda sendo um ativo conservador, ele rende bastante. Qual é o ponto negativo? É que eu demoro para resgatar. Sim, você tem que ter o dinheiro e deixar o dinheiro lá por 8 anos para ter esse rendimento de 12% que você comentou. 12%. Mas vamos lá, a gente... puxa, é um dinheiro que eu não vou precisar, sei que não vou precisar, é para minha aposentadoria, estou me preparando para isso. Eu posso abrir mão dessa liquidez e fazer render mais, certo? Perfil conservador, a gente começa a trabalhar com debentures, que são, assim como a gente vai em um banco e compra o CDB de um banco, empresas privadas não podem emitir CDB, só financeiras emitem CDB, tá? Então, elas emitem debentures. Eu posso comprar debenture da Petrobras, por exemplo. Então, a gente começa a abrir o leque, a gente começa a trabalhar com ativos que tenham um perfil mais variável, são os fundos multimercados, dá para a gente incluir alguma coisa de ações, tá? Mas isso sempre levando em consideração, né, Gabriel, a questão do perfil, porque quando a gente fala aqui, aguça, né? Sim. Aguça os ouvidos, a vontade de sair fazendo, até por fato de que você pensa, poxa, nós estamos a 3%. Nossa, eu escutei o Gabriel lá falando junto com a Carol de 12%. Poxa, é isso aí. Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas pensam no quanto ela quer ganhar.
né? Mas não quanto ela tem tolerância para isso. Perfeito, perfeito. E aí a gente começa a esbarrar num público muito grande de querer as coisas, né? Querer ganhar, querer ter esse poder de usufruir dessa oportunidade, mas a pessoa coloca, não dá 3 meses, ela lembra que ela precisa daquilo. E entra no que você acabou de falar. Ter um valor disponível para estar com ele, uma reserva, e ter esse outro valor. Esse é bem o perfil do moderado, né? Então, assim, o que eu entendo, só para a gente tentar colocar aqui, até para quem está chegando agora, hoje a gente está falando sobre investimentos, né? Então, você tem lá um valor de dinheiro que você juntou, o que fazer com esse dinheiro? No perfil moderado, no perfil conservador, o Medina comentou agora, especialista em investimentos, né, que poderia colocar numa poupança ou fazer um CDB, são rendimentos bem poucos. Então, para quem é conservador, tem nada de risco, você não perde nada, mas também você não ganha muito. Né? Foi isso que eu entendi. Boa. Já o moderado, você tem um risco maior, você tem que ter um período de investimento maior, mas você ganha mais. Né? Então, tudo na vida tem prós e contras, e nessa questão financeira também, né? Eu diria, Carol, que o moderado, ele é conservador e ele tem para as pessoas até entender, né? Ser mais simples. O conservador, ele tem que ter a caixinha o moderado, ele tem que ter a caixinha do conservador bem feita para que quando ele tiver aquele susto, aquele desespero, ele vai lá, abre aquela caixinha e tá tudo bem, entende? Porque aquele outro lado de cá, que o moderado ele fica entre o agressivo e o conservador. Quando ele olhar para o lado de cá, que ele tiver aquele susto, num momento, por exemplo, como nós estamos tendo agora, ele pode olhar para o lado de lá e ele ainda está tranquilo. E ele sabe que o lado de cá é uma fase. E ele tem um pouco mais de tolerância para isso. Perfeito. Olha, só pegando um gancho do que você falou, Carol, muito bem colocado, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Né? O mercado financeiro funciona exatamente assim. Exatamente assim. Eu costumo brincar que são 3 velhinhas e só 2 sentam no sofá. Só tem lugar para 2. Tá? O que são essas 3 coisas que a gente sempre avalia? É risco. Posso correr um pouquinho a mais de risco ou não. É liquidez, ou seja, o tempo que eu demoro para transformar o meu investimento em dinheiro, e rentabilidade. Consigo ter as 3 coisas em um investimento somente? Não. Infelizmente não. Como é que a gente faz para ter as 3 coisas na carteira de investimentos? Aí a gente diversifica. Entendi. Alguns eu priorizo liquidez, outros eu priorizo rentabilidade e outros eu priorizo risco. Você não aposta todas as fichas, não aposta todas as fichas em uma coisa só. Você acaba repartindo. Tá chegando uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tá perguntando o Eduardo. Eduardo, eu não sei o sobrenome dele, não tá aparecendo aqui para mim. Mas ele tá dizendo aqui, olha, eu nunca fiz nenhum tipo de investimento e gostaria de começar. Por onde eu começo? Tem algum livro, alguma fonte, enfim. Eles estão querendo começar a investir, mas não sabe por onde começar. E acredito que devem surgir muitas dúvidas, né? Com certeza, com certeza. Então, na verdade, hoje, graças a Deus, diferente da época que eu comecei, né, a trabalhar com investimentos, hoje a gente tem muito material, tá? Tem muita coisa disponível, muita coisa boa na internet, tem muita... Enfim, também tem que saber separar, porque também tem muita coisa ruim. E muita promessa de dinheiro fácil. Essa é a grande dúvida, né? Mas assim, ó, de pronto, o que eu sempre sugiro procura um profissional. Procura uma pessoa para te orientar. Né? Tenta abrir... É de graça, né? E nem vou falar aqui da empresa que eu represento, mas procura abrir a conta numa corretora de valores imobiliários. Por quê? Porque dentro da corretora tem muito material gratuito e de altíssima qualidade. Altíssima qualidade, tá? A gente recebe, você até cansa de tanto relatório que recebe.
Você recebe relatório pela manhã, antes de abrir mercado, depois no final do dia, relatório econômico. Então tem muita opção e de alta qualidade, tá? Livros também tem vários, né? Eu gosto de falar sempre para quem está começando, dá uma lida no Pai Rico, Pai Pobre, Clássico. dá uma lida nos Axiomas de Zurique, já é um pouquinho mais técnico, mas é muito interessante também. Enfim, material diferente, como eu te falei, diferente de quando eu comecei, que era muito mais difícil, muito mais caro. Hoje tem uma enxurrada. Hoje a dificuldade maior é selecionar o que é bom do que é ruim. Diferente, né, de outros tempos. E nesse quesito, eu queria até fazer uma pergunta aqui, Gabriel. Porque é interessante, como o Eduardo perguntou, né? Por onde eu começo? E se você não tem uma aptidão e também não tem esse tempo tão grande de você ir lá, começar a ler um livro, você quer ver o negócio acontecer. Porque quando você tem um propósito, e como no caso talvez aí do Eduardo, não sei qual é o propósito, mas com certeza, falando-se de uma forma monetária, parece que fica sendo, né, coçando ali. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que já aplicar, eu tenho que dar um jeito nisso. Qual que é o melhor caminho para quem assim não teve, né, ainda nenhum acesso, não tem tempo para ficar lendo relatórios, porque a gente sabe, a gente tem muita informação, porém nós temos também outras coisas enquanto para não ficar lendo tudo aquilo, para descobrir uma possibilidade. Você já me falou aqui, né, Gabriel? Não precisa fazer sozinho, né? Hoje você tem profissionais do mercado que possam te auxiliar. Mais claro para uma pessoa. Assim, claro que tô puxando a brasa pro meu assado, né? Mas vamos lá. As coisas hoje estão muito mais fáceis, né? Esse mundo digital que a gente vive e o acesso à informação também é muito mais fácil. Então, na minha opinião, abre a conta numa corretora. Todas as corretoras são gratuitas. Ter a conta numa corretora é de graça. Não assusta, assim, Gabriel, a pessoa falar abrir uma conta numa corretora? Porque ontem eu estava numa visita e eu senti que meu cliente ficou assustado. Não precisa se assustar. Não, né? Não precisa se assustar. Até porque vai te gerar ali um código, um número de conta e um login para acessar a tua conta, né? Você não precisa fazer, se não tiver interesse, não for o momento, não precisa fazer nenhum tipo de aporte, ninguém vai cobrar nada, certo? Agora, qual é o ponto? A partir do momento que você tem a tua conta aberta, você começa a entrar no mundo e entender um mundo que até então era novo. Um mundo que o banco não te apresenta, né? Você jamais vai entrar numa agência bancária e vai receber uma oferta de uma debenture, ou de uma LCI, ou até mesmo de bolsa de valores. Porque não é o negócio do banco. O negócio do banco é outro. O negócio do banco é captar dinheiro de um lado, de quem está sobrando, e normalmente em produtos do próprio banco, e do outro lado conceder empréstimo. Esse é o negócio do banco. Né? Agora, para o investidor, para mim, o caminho mais fácil é abre a conta numa corretora e procura o auxílio de um profissional da área. E aí toma alguns cuidados, né? Esse profissional, ele é certificado? Ele está apto a desenvolver o trabalho dele dentro do mercado financeiro? Ou não? Né? Hoje na internet a gente vê muita coisa maluca. Toma cuidado. Desconfia. Putz, tô começando agora e você, desculpa a sinceridade, mas você não é o George Soros, você não é o Warren Buffett. A gente nem sabe quem são esses. São os magos do mercado financeiro que ganham muita grana. Nessa pergunta que você falou, dá para ganhar muito dinheiro e viver só disso? Esses caras fazem isso. Esses caras vivem só disso, entendi. Mas vamos lá, tudo é um processo, você tem que entender, aprender, para daí sim começar a tirar um ganho maior, né? Agora, qual é o ponto que eu quero chegar? Desconfia sempre de ofertas malucas, de altas rentabilidades. Altos retornos, né? Não é o momento. Eu sempre digo que não tem almoço de graça. Não tem. Eu sempre também Se tá fácil demais, porque tem algum problema, né? E, Carol, eu quero aqui também que o Gabriel também deixe um pouco claro, porque assim, vamos lá, a gente tem muitas pessoas que começaram a fazer um certo tipo de investimento
nos bancos comerciais, lá com gente do banco, sabe? E aí, hoje, a pessoa, assim, uma previdência, viu aquele plano de capitalização. Então, aqui, tudo ó, isso até, viu, Mário, veio uma pergunta aqui, a Verônica, ela mandou que há 8 anos atrás ela fez uma aposentadoria privada, né? Se isso é um tipo de investimento, se realmente vale, né? Como é que fica essa questão? Sim, é um tipo de investimento, sim, tá? A previdência privada, eu particularmente gosto bastante. Quem tem um horizonte de tempo para investir é um bom investimento. Mas a previdência privada, ela tem muitos detalhes. Então, na hora da contratação, na hora que você for comprar esse produto, você tem que ser muito bem orientado e entender o que está fazendo, tá? Por quê? Previdência privada, a gente tem 2 tipos de tributação. É o único produto do mercado financeiro que eu escolho como vou ser tributado. Ou de acordo com o tempo, ou de acordo com a minha renda. E, além disso, tem uma sopa de letrinha que confunde, que é o VGBL e o PGBL, que é completamente diferente um do outro. E o ponto é, se você contratar errado, você vai pagar por isso. Tá? Você pode ter um impacto tributário extremamente alto no futuro, no momento que você for usufruir. Se confundir a sopa de letrinha, então nem se fala, é pior ainda. Tá? Então, é um investimento, sim. A previdência privada ela funciona muito parecida como funcionam os fundos de investimentos, tá? Então é algo mais conservador. Não necessariamente, tá? Tem agressivas. Eu, por exemplo, se eu sou jovem, estou começando a minha previdência agora, eu estou com 33 anos, eu tenho um horizonte de tempo longo até me aposentar, eu posso colocar o meu dinheiro em fundo de previdência que tenha um percentual em ações. Então, ele é um pouco mais agressivo. Isso dá para ser feito, tá? Posso ter fundos de previdência que são extremamente moderados ou conservadores também, tá? Agora, o ponto da previdência é esse. Tem que ser muito bem contratada no início para não dar dor de cabeça no futuro. Depois. Exato. A gente tem algumas perguntas aqui, eu acho que a gente precisa dar uma atençãozinha aqui. Mari, eu tô atenta. Pode ficar tranquila. A gente tem bastante comentário. Eu acho que a única pergunta que tinha foi essa que veio pelo WhatsApp da rádio. E agora essa da Verônica. Que ele pergunta, com a Selic tão baixa, meus rendimentos estão bem abaixo do esperado. O que fazer? Né? Mais uma vez, vamos lá. Deu dor de barriga agora, né? Ótima pergunta do Carlos, tá? Realmente, os investimentos, quem está atrelando todos os investimentos somente a Selic está com problema, né? Mais uma vez, minha sugestão, procurar um profissional. Por quê? Porque o profissional ele vai montar uma carteira diversificada para você ganhar dinheiro em outras frentes. Por exemplo, dá para a gente comprar hoje em dia, fugir um pouco dessa história de Selic e comprar investimentos atrelados à inflação, que são os famosos ativos que pagam inflação, IPCA, Índice de Preço do Consumidor Amplo, mais uma taxa pré-fixada. Provavelmente a galera já deve ter ouvido falar em Tesouro Direto, né? Quando a gente está falando de Tesouro Direto, tem um ativo lá dentro do Tesouro. Mais uma vez, Tesouro também é simples, mas não é tão simples, tem suas nuances, tá? Mas tem um título, uma nota do Tesouro Nacional chamada NTNB, que ela paga IPCA mais uma taxa pré-fixada, que está bem melhor do que os ativos atrelados à Selic nesse momento. Outra opção, ainda no cenário de renda fixa, né? Títulos pré-fixados, em que a gente consegue negociar essa liquidez. Eu deixo meu dinheiro mais preso, mas o banco me paga um juro maior do que a Selic. Tá? E aí, obviamente, entender, mais uma vez, a gente sempre volta no mesmo, entender o perfil de cada pessoa. Se o cliente tiver uma aptidão a aceitar uma oscilação, a gente pode encaminhar aí até para ações, né?
Uhum. Uma Então, carteira... Gabriel, a gente até ia perguntar isso, né? Porque a gente comentou, você falou do perfil conservador, então, como é o investimento dessa pessoa, como seria o investimento de alguém com um perfil mais moderado, que aceita um pouco mais de risco, e a gente não foi para o lado do agressivo. O o agressivo. agressivo... Normalmente ele tem mais experiência já para se tornar mais agressivo ou é o perfil da pessoa? Não, é o perfil da pessoa. Não necessariamente tem que ter experiência para ser agressivo. Às vezes é o perfil da pessoa. Ele é mais tolerante. Exatamente. Entendi. Mais tolerante. É aquele cara que não perde o sono se perder um pouco de dinheiro. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Ele tá? sabe que ele também vai recuperar. De uma certa forma. A tendência é essa. Ele tá correndo mais risco para isso. Uhum. Vamos lá, o perfil agressivo, ele também tem os produtos do conservador, ele tem os produtos do moderado, mas ele inclui num percentual do dinheiro dele, e aí depende da aptidão de risco de cada pessoa, mas ele inclui na carteira de investimentos deles ativos de mais risco, tá? Quais são eles, Carol? Ações, né? Só que o mercado de renda variável não se limita a ações. Então, você pode ter câmbio, trabalhar com moeda, você pode trabalhar com derivativos. O que são os derivativos? Aí é muito agressivo, tá? Mas são opções, são ativos que derivam de um ativo principal. Aqui a gente está falando do mercado, por exemplo, de boi gordo, de milho, de soja, de dólar, de opções, de ações, enfim, abre um leque. E além disso, o perfil agressivo também trabalha com operações estruturadas dentro da bolsa. Uhum. Aqui no escritório a gente tem alguns clientes que operam nesse sentido. Então a gente trabalha com long and short, com operações de financiamento, em que o cliente compra uma ação e vende uma opção. Enfim. Tem várias... Eu devo estar falando grego, né? Eu ia dizer assim, que ficou um pouco mais difícil de entender. Eu estou trazendo isso para vocês verem a quantidade de coisa que existe no mercado financeiro. E quando a gente entra no perfil agressivo, ele já entra num perfil... Assim, até é um perfil de entendimento um pouco maior, sim. Não tem então, até tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Eu só vou registrar aqui a participação da Débora Correia. Ela está dizendo aqui, uma pesquisa Ibovespa revelou que 30% dos investidores iniciaram com até R$500 para tirar da cabeça a ideia que tem que ter muito dinheiro para investir. Então, com R$500 já dá para você começar a fazer o seu investimento. Aí, o Diogo, ele está colocando aqui, o perfil da pessoa pode mudar com o tempo ou com a condição financeira da pessoa? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso colocar em risco. Que se eu acabar perdendo, não vai me fazer tanta falta. Eu consigo ter a caixinha. Eu confesso para você que eu acho meio difícil lidar com essa frase. Perder? Para mim é difícil lidar com essa frase. Vamos tirar o perder, vamos colocar oscilar. Né? Então tá bom. Mas vamos lá, né, Carol? Por que é importante, né? Por que sim pode mudar o perfil ao longo do tempo? Quando a gente trabalha a parte... Aí mais a parte de... finanças pessoais a gente trabalha muito um conceito que são o conceito das reservas, né? Reserva de liquidez ou uma reserva de curto prazo, ou aquela reserva que se me der uma dor de barriga eu consigo resolver rápido, o dinheiro está disponível rápido. Eu tenho normalmente, isso é uma orientação minha, eu indico que as pessoas tenham de 3 a 6 remunerações nessa caixinha de curto prazo, tá? Então, eu tenho de 3 a 6 salários, o que eu recebo por mês ali guardado para fácil acesso. Gabriel? No mínimo. Por que de 3 a 6? Vamos lá, um funcionário público que tem um fluxo de caixa mais constante, ele pode ter menos.
Agora, um profissional autônomo, um empresário, ele precisa de uma reserva maior, se der algum problema, tá? Bom, preenchi a minha reserva de curto prazo, tá completinha, cheguei ali nas minhas 6 remunerações. Daí eu vou ver as outras 2 reservas. Uma que é a de construção de patrimônio, ou de médio prazo. Puxa, quero comprar um imóvel, quero comprar uma casa na praia, eu quero trocar meu carro, vou precisar de um volume financeiro maior para realizar esse sonho, mas não vai ser agora, vai ser daqui a 1 ano, ou daqui a 1 ano e meio, 2 anos, tá? Mas eu planejo e preencho essa caixinha para atingir esse meu objetivo. E a terceira caixinha, não menos importante, tá? Não menos importante, principalmente no atual cenário que a gente vive aqui no Brasil, é a caixinha da aposentadoria, tá? Por que não menos importante? Porque a gente já está vendo né, reforma de previdência, cada vez os benefícios do aposentado menores. Então, é muito importante que as pessoas se preparem para essa fase da vida. Então, a caixinha da previdência sempre tem que ter alguma coisa entrando. E entenda, eu não quero dizer que seja uma previdência privada. Pode ser por uma previdência privada. Mas você pode fazer a tua previdência privada num tesouro direto, de longo prazo, por exemplo. É importante que esse dinheiro da aposentadoria você não mexa mais de jeito nenhum. Nem conta com ele, tá? Porque se der uma dor de barriga, você vai lá, cara, aí você arrebenta com a tua caixinha da previdência, de repente, numa fase da vida que ela era, enfim, que ela estava engordando, que ela estava crescendo e que ela ia te dar o amparo ali na frente, tá? Gabriel, você tá nos falando aqui, então, que em resumo de toda a nossa conversa aqui, dentro dos perfis, dentro dessa ideia de objetivos, dentro dessa ideia de ter ou não ter, ou de começar, ou de continuar, ou agora resolver o problema, nós deveríamos ter caixinhas, potinhos para cada área dos nossos interesses, da nossa vida e do decorrer da vida. Perfeito. O mais simples possível, entendendo, seria isso? É exatamente isso. Investimentos, finanças, ela é simples. Tá? A gente acaba rebuscando demais, mas é simples. São 3 reservas. Completa a primeira, que é a de liquidez. Faz a primeira de liquidez, fez essa, vai para a segunda. O de liquidez é o que a gente ouve o tempo todo aí, ó, todo mundo falando a tal da reserva de emergência. Reserva de emergência. É aquilo que, neste momento, a grande maioria dos brasileiros, né, sentiram aquela dor de barriga pelo fato de que agora, o que eu faço? Porque assim, ó, eu fui desligado, né? A minha esposa foi desligada. E aquilo que a gente já vem conversando todas as outras lives aqui, né? Então, seriam esses 3 potinhos. Eu gosto de imaginar que eu sou visual, né? Perfeito. Então, são os 3 potinhos, Gabriel. Vamos lá. Vocês vão concordar comigo que tem pessoas, e aí, mais uma vez, é perfil, né? Mas a gente atende muitos clientes que já estão numa posição confortável na vida. Ou seja, a reserva patrimonial, a segunda reserva que eu comentei para vocês, o cara não tem tantas ambições. Ele não quer mais comprar outra casa, ele não quer reformar dele, ele não quer nem trocar o carro. Ou se for trocar o carro, não é algo que vai incomodar demais. Esse é um cliente que, ok, ele não tem um investimento na caixinha do meio, né, de reserva de patrimônio, porque ele não quer, e aí ele acaba concentrando mais na de aposentadoria. De futuro, de cuidado, de visão para a vida dele, um pensamento lá na frente. Então, o nosso trabalho aqui, enquanto consultores e assessores, é justamente fazer a pessoa entender em que momento está e para onde que ela vai direcionar esses recursos. Para onde que ela quer ir. Exatamente. E aí a gente vai, obviamente, entrar com a parte de produtos. Bom, se teu planejamento é mais de longo prazo, é mais aposentadoria, então aqui a gente consegue abrir mão, mais uma vez, de prazo. Sim, das 3 velhinhas sentadas no sofá. Você faz é isso aí. Eu abro mão agora, então, de resgate. Você não vai resgatar rápido. Vamos procurar. Só para quem chegou depois, liquidez, rentabilidade
e risco. E risco, obrigada. São as 3 velhinhas do sistema financeiro dos investimentos e o sofá é de 2 lugares. Você tem que optar o que você vai querer, né? Então, perfeito. Legal. Eu quero agradecer aqui. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Tá super legal o nosso papo. E vou perguntar para vocês, se alguém ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre investimentos, como é que faz, Gabriel e Marilis? Vou deixar o Gabriel fazer o lobby. Vamos lá. Então, a Marilisa é minha sócia aqui, tá? No escritório. A gente tem um escritório de investimentos. Na verdade, nós temos duas empresas. Uma é a Place Investimentos, que cuida justamente do investidor. Nós representamos a Guide, é uma corretora, hoje a segunda maior corretora independente do Brasil, tá? Então, através desse escritório, nós temos todo o portfólio de investimentos para oferecer para o cliente, sem conflito de interesse, tá? Nós não somos um banco, então a gente não vende produto de um banco específico, a gente tem tudo, tá? Então, fica o convite. A Place está de portas abertas. Nós temos 20 assessores aqui na Place, todos extremamente qualificados, capacitados, treinados para atender o investidor, certo? E vamos lá, a gente tem uma segunda empresa que é a Place Inteligência Financeira. É uma empresa que atende o outro lado do mercado. Esquecemos os investimentos, o outro lado do mercado. Então, a gente atende toda a parte de crédito, capital de giro para a empresa, intermediação com BNDES, enfim, tá? Uhum. Mas, mais uma vez, o nosso time está à disposição. Ai, travou. Aí, deu. Depois a Marilis provavelmente vai passar os contatos aqui, tá? Mas a gente está inteiramente à disposição aí para tirar todas as dúvidas. Legal, legal. E acompanhar os primeiros passos do investidor. Eu quero também salientar, Carol, e hoje pela manhã eu ouvi isso, até vindo para cá pela rádio, o que acontece? Nós estamos tendo muitas pessoas hoje necessitando de orientação, né? Tanto empresas quanto pessoa jurídica, e estão batendo na porta errada, né? Então, eu quero dizer isso, às vezes você está lá, pessoas que ainda não têm uma orientação, como pequenos empresários, pequenos empreendedores, pessoas físicas, estão batendo na porta dos bancos, que é onde ele tem a referência do gerente do banco dele, né? E não, estão, às vezes, com necessidade, não estão sanando a sua dor lá, né? Uhum. E não somente aqui, a gente com 20 pessoas aqui dentro, mas o mercado tem muita gente, né, disponível. Então, às vezes, você fica muito vinculado a uma porta que não vai te trazer a resposta e o apoio que você precisa. Não porque eles não querem, muitas vezes porque não está dentro ali da possibilidade, tá? Então, tanto eu quanto o Gabriel e mais essa galera toda aqui da Place, né? Estamos aqui disponíveis. E, Carol, mais uma vez, obrigada. Tá lindo essa sua parede aí. Parabéns, viu, por estúdio novo. Obrigada. Estamos reformando aos poucos aqui o nosso estúdio. Tá lindo. Bacana. Obrigada a todos. Quero agradecer, Marilis, você, né, por essa sequência de lives, um especial que a gente fez sobre finanças. Gabriel, muito obrigada por vir colocar a cerejinha aqui no nosso bolo, né? Agradeço vocês mais uma vez e convido quem não assistiu, as anteriores já estão disponíveis no IGTV da Rádio Mais. Tá? Temos as 5 lá, né, Carol? Isso, temos 5 lá, você pode ver desde a primeira, acompanhar essa. Se você quiser enviar essa para alguém, aproveita. Daqui a pouquinho também vai estar disponível no IGTV. E agradeço mais uma vez aqui a presença de vocês. Muito obrigada de todo mundo que está curtindo aqui a live com a gente. Boa, pode procurar essa informação. Tá bom. Obrigada. Valeu, Carol. Um abraço, gente. Tchau. Obrigada. E ó, vamos terminar, né, Mari? Já que... claro, agora aqui, ó. Gabriel, agora sim, né?
O nosso cifrãozinho e ó, os dois pra cima. Pra cima. É, claro, pra cima, né? É isso aí. Fartura, né? Fartura. Tem que subir, obrigada. Valeu, Carol. Beijo, bom dia. Sucesso aí pra você também. Valeu, obrigada.